Shabbat Shalom Lekulam. Então, um breve comentário sobre a Parashá de hoje, né, a 29ª e a 30ª, e também das Haftarah, que foi lido aqui, e algumas cartas também al Romanim, aos romanos. Ela abrange todas as Haftarahs da Brit Hadashah também. Al HaKorintim, aos coríntios, e principalmente al Haivrim, aos hebreus. Quando me deparei para preparar esse comentário, a primeira coisa que o Eterno me trouxe foi um verso de Tehillim, 115, 16. Preciosa é aos olhos do Eterno a morte dos seus santos. Né? Mas o que tem isso a ver? Então, ao longo, o Senhor foi me revelando outras coisas também. Então, essa Parashá, Haremot Kedoshim, ela tem os mandamentos para a santidade, para a justiça social, e é uma da Kedoshim, Parashá, que tem mais mitzvot, que tem o maior número de mitzvot, preceitos, né, que os santos devem cumprir. São mitzvot ben legravero, mitzvot para entre o homem e o seu próximo, né, entre eu e meu amigo, mitzvot ben Adam, ben Lamakom, entre o homem e o Eterno, né, Hashem, mitzvot que eu tenho que cumprir entre eu e Deus, né. Quase um exemplo entre o próximo seria a Tzedakah, é uma delas, né, que também é falada ali. E entre o homem e Deus pode ser também a Matzah, na festa de Pessah. O mandamento é um relacionamento entre o homem e o Eterno, né? Então tem o relacionamento como horizontal e o vertical, né? Então na festa então ali o versículo: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, né? Depois da morte, aqui nós vemos fala da morte de Avihu e Nadav e Avihu, que o intento foi se achegar-se, mas chegaram de uma maneira não autorizada, que não estava de acordo com o que o Eterno, né, prescrevia que deveria ser. E aí também ele prescreveu depois os preceitos também para o Yom Kippur, ali como deveria entrar na presença do Eterno. Depois da morte, então, do santo, resumindo rapidamente aqui esse comentário, o santo, Yeshua, depois da morte dele, os judeus e não judeus são justificados pelo Kohen Hagadol, que nós vemos lá na carta em Ivrim, al Haivrim, que é aos hebreus, segundo a ordem de Melquitzedek, né? E podemos adentrar a presença do Pai pelo novo caminho pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, né? Só comentando naquele outro slide anterior, aqui, então, essa Parashá ela abrange como Israel transgrediu, ela dá um panorama, os mandamentos, esses mandamentos que são para os santos ali, e Amós, os profetas, ele prediz o retorno, o exílio, né, e a restauração de Israel, o retorno dele, o Teshuvá, né, de acordo com esses preceitos, porque deveriam ser guardados, porque não foram guardados, Deus espalhou pelas nações, né, sacudiu, como ele disse, e Amós ali ele faz o retorno. E agora, nesses últimos dias, né, o nosso mais alto sumo sacerdote, Kohen Hagadol, que é Yeshua, nós temos acesso ao novo e vivo caminho, à presença. Podemos adentrar ao Santo dos Santos, como está bem exemplificado na Midrash de Al Haivrim, né? Então, esse é um breve comentário de como foi isso. E, só para encerrar, quando eu li ali, Haremot Kedoshim, no outro slide ali, juntando tudo os dois, depois da morte dos santos. Então teve a morte do santo, depois vem a morte dos santos. Nós precisamos morrer a cada dia, morrer para o mundo, como diz na Epístola aos Romanos, na Al Romanim,
morrer para nós mesmos. Quem quiser me seguir, pegue a sua estaca e siga-me, né? E Pedro também fala morrer para o mundo. Ele fala muito de santidade na Igret Kefa, na carta de Kefa. Então abrange tudo isso. Depois da morte dos santos. A nossa morte, a morte de cada um para si mesmo, para ser santificado. Também vivendo esses mandamentos, essas mitzvot, que também são para judeus, né, e não judeus, né? Então, juntando ali, o Senhor trouxe bem claro, depois da morte dos santos. E essa morte dos santos, que é preciosa, que eu vi também, de um outro modo, é preciosa aos olhos de Deus, quando morremos para o mundo, morremos para nós mesmos, negamos a nós mesmos. Amém? Restauração já. Obrigado.